Boa tarde. Boa tarde. Rogério Galoro toma posse como novo diretor-geral da Polícia Federal. E promete manter a Operação Lava Jato. A Polícia do Rio de Janeiro faz a maior apreensão de cocaína da história do estado. Quase 1,5 toneladas da droga estava escondida em contêineres no porto. 11 meses na cadeia. E a Justiça revê um processo e liberta um homem condenado por abuso sexual dos filhos. Motivo: os próprios filhos procuraram a Justiça para dizer que mentiram à polícia. A Prefeitura de São Paulo quer multar e prender flanelinhas que ameaçam motoristas nas ruas. Oscar 2018. Diante de tanta roubalheira, de tanta corrupção que a gente tem visto e noticiado todos os dias, uma história em São Paulo acabou tomando um rumo diferente, né? A honestidade dessa vez falou mais alto. A repórter Renata Ribeiro vai contar pra gente. Logo cedo, o sargento Walter Aragão foi chamado para o batalhão da Polícia Militar. Ele fez plantão na madrugada, dormiu só 2 horas. A vida dele poderia ser outra agora, mas essa noite ele fez uma escolha. Se fosse dinheiro lícito, com certeza mudaria a minha vida. O sargento Aragão, junto com outro policial, o soldado Civelli, trabalhavam numa operação bloqueio nessa rua, na zona oeste de São Paulo. Um carro com 2 homens foi parado. Eles levavam R$1.821.300 no porta-malas. Sem conseguir explicar a origem e o destino do dinheiro, os dois fizeram a proposta. 800 mil em troca de serem liberados. E os policiais responderam com a voz de prisão. Na delegacia, Tiago Rodrigo Rosa, de 33 anos, e João Luiz Dias Pérez, de 26, apresentaram uma versão. O dinheiro seria fruto da venda de um apartamento, mas não disseram onde fica o imóvel, a quem pertencia e para quem teria sido vendido. Os dois já tinham passagem pela polícia por furto e tráfico de drogas. E agora vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro. A versão dele não é crível, né? Eles estão, obviamente, ocultando a realidade para quem que eles trabalham, qual que era a finalidade e, obviamente, a origem e o destino também, né? Eram tantas notas que a polícia levou quase 5 horas para contar. 800 mil equivalem a 11 anos de salário do sargento Aragão, mas ele considerou outros valores. Isso faz parte já dos valores que a gente já traz da infância, né? Mais os valores que a gente adquire na corporação. Em hipótese alguma, em nenhum momento passou pela minha cabeça, né, e dos policiais que estavam comigo, de aceitar esse tipo de proposta. O sargento virou notícia, mas não virou herói, explica o tenente da corporação. É muito dinheiro, realmente chama atenção por esse motivo, mas o fato em si para nós não é algo heróico, mas algo do nosso dia a dia e da nossa profissão. Muito bem, né? Agora, quando a honestidade vira notícia, tem alguma coisa muito errada, né? E é tamanha profusão de escândalos que soa até como novidade alguém que reage dessa forma, né? Os 2 homens passaram por uma audiência de custódia agora há pouco. Eles devem permanecer presos até o julgamento. O dinheiro está depositado em juízo até que o processo termine. A Prefeitura aqui de São Paulo sancionou uma lei que proíbe os flanelinhas de ameaçar motoristas exigindo pagamento para parar o carro nas ruas. Veja na reportagem da Patrícia Falkowski. São Paulo, terça-feira. Mas quanto tá pra parar? 50 estacionamento, tá bom? Quanto? 50 estacionamento. Tá tudo 80, 50. Tá tudo 80, 70, ó. Você vai fazer por 50 lá fechado. Dá pra deixar 30 pra nós, pô? Mas bom? Pode ser na volta ou tem que ser agora? Né, mano? O estacionamento tá 50, 70 pontos lá, né, negão? Então, mas eu não posso pagar na volta? Não dá, querido. São Paulo, outubro de 1993. 10 minutos depois que eles pegam o dinheiro, começa o espetáculo, não vê mais ninguém na rua. Hoje são as caixas de madeira que indicam quem são os donos da rua. Aqui, para parar, tem que pagar. De final de semana já me pediram R$40 e durante a semana o máximo é 20. É como se eu estivesse parando no estacionamento. Eles me cobram e eu tenho que pagar. Os flanelinhas cobram, mesmo o motorista já tendo que pagar para estacionar na rua. Aqui em São Paulo, a chamada Zona Azul custa R$5 por 1 hora. Essa região que eu tô aqui no centro é super movimentada, tem um mercado municipal que atrai milhares de turistas todos os dias e encontrar uma vaga na
rua para estacionar é coisa rara. Por isso, tem também, nesse ponto, muitos flanelinhas que oferecem ajuda para o motorista. Ajuda que não vem de graça. Este homem cobra R$10 da nossa equipe. Quanto? É 10 só. 10? Sim. Devido à localidade, você não acha tanto local, quando você acha, você é obrigado a pagar. O assunto é polêmico. O que muita gente não sabe é que guardador de carros é profissão. A lei federal foi criada em 1975 e diz que se alguém quiser tomar conta dos veículos, tem que ser registrado no Ministério do Trabalho. E cada município tem autonomia para decidir de que maneira eles vão trabalhar. Aqui em São Paulo, no início de fevereiro, o prefeito João Dória sancionou uma lei que prevê multa de R$ 1.500 caso o flanelinha ameace o motorista, mesmo de forma velada. Agora, além de criminalizar, que vão para a cadeia, a Guarda Civil Metropolitana está instruída por mim para prender os flanelinhas, vão pagar a multa de R$ 1.500. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública de São Paulo, o município tem que criar regras claras. A rua é uma área pública. Então, quem pode dizer, quem pode usar ou não a rua e de que forma é a prefeitura. Muito bem. A prefeitura está estabelecendo regras. O que a pessoa tem que fazer, se ela quer ser flanelinha? Se cadastrar, estar dentro das regras e fazer um trabalho adequado, não pode cobrar valores abusivos. Hoje, na prática, cada um faz o que quer, né? Então, isso precisa mudar. Como é que você está fazendo? A lei tem que ser regulamentada até o dia 3 de maio. Só então deve haver regras para o cadastramento. A gente tentou falar com o Sindicato dos Guardadores do Estado de São Paulo, mas não tivemos resposta. Um homem condenado por abusar sexualmente dos filhos pequenos foi libertado hoje da prisão em Guarulhos, na Grande São Paulo. Há 15 anos, ele tentava provar a inocência. Quem conta essa história é o repórter André Azeredo. O abraço apertado do homem que deixou a cadeia hoje é quase tão demorado quanto os 15 anos que esse homem esperou pela justiça. Atercino Ferreira de Lima, agora um homem livre, beija a mulher, a filha do segundo casamento e o filho e a filha da primeira relação. Foi por causa desses dois filhos que Atercino foi preso no ano passado. Todo esse drama começou em 2002, quando Atercino e a mulher se separaram. Aline estava com 6 anos e Andrei com 8. As crianças e a mãe foram morar com uma amiga dela. Em 2003, os dois foram levados à delegacia de Guarulhos e disseram que o pai havia abusado sexualmente deles antes da separação. Aline e Andrei passaram por exames físicos e não foi constatado nenhum tipo de abuso. Em 2005, ele foi condenado em primeira instância. Chegou a ficar preso por um dia, mas recorreu em liberdade. Os irmãos perderam contato com o pai. Os dois fugiram de casa várias vezes. Até que em 2011, Andrei encontrou o pai pelas redes sociais e foi morar com ele. Em 2012, Atercino foi condenado em segunda instância. Andrei, então com 18 anos, tentou inocentar o pai. Ele procurou o Tribunal de Justiça de São Paulo na tentativa de falar pessoalmente com os desembargadores, mas seu depoimento foi rejeitado. Ele então registrou uma declaração pública em cartório dizendo que nunca sofreu abuso por parte de seu pai. Em 2015, Aline fez 18 anos e foi morar com o pai e com o irmão e fez a mesma declaração. Em abril de 2017, o vendedor foi preso, condenado a 27 anos de prisão. Em junho, a organização não governamental Innocence Project Brasil reavaliou o processo. Em agosto, os irmãos ficaram em frente a uma câmera, na presença do juiz da 4ª Vara Criminal de Guarulhos e de um promotor de justiça, para reafirmar a inocência do pai. E disseram que foram obrigados a mentir, ameaçados pela amiga da mãe. Eu, quando criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais. Ela falava que deveríamos mentir sobre meu pai. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por unanimidade que Atercino é inocente. Hoje, logo de manhã, os filhos e os advogados foram para a frente do presídio.
Durante os 11 meses em que Atercino permaneceu aqui na penitenciária, os filhos não puderam visitá-lo. Isso porque, até então, eles eram vítimas de um processo de abuso sexual e não podiam ter contato com o preso. Os filhos, apesar de adultos, vão continuar morando com o pai e a madrasta. Hoje, eles comemoraram a decisão da justiça. Essa votação unânime é muito simbólica para deixar bem claro para a sociedade, para todo mundo que ele é realmente um homem inocente, como a gente já sabia desde o início. A partir de hoje, eu acho que o mínimo é falar todos os dias que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo. A ONG Innocent Project Brasil foi criada em 2016 aqui no país. Leva o nome do mesmo projeto, criado originalmente nos Estados Unidos, e está analisando outros 60 casos. Essa foi a primeira vitória. Isso mostra que a justiça, quando quer, funciona e apura a verdade dos fatos. Para o vendedor Atercino, agora a vitória é voltar à vida normal. Para casa. Para casa, mais tarde comer uma bela de uma pizza, se assim Deus permitir, com meus amigos. E curtir minha família, que eu mais quero, que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida. Os parentes de Atercino Ferreira não pensam em entrar na justiça contra a responsável pelas denúncias falsas. Os motivos que levaram a amiga da ex-mulher dele a inventar a história do abuso ainda não são claros. O Jornal Hoje procurou a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo para saber por que Andrei não foi ouvido em 2012 quando tentou inocentar o pai pela primeira vez. Até o momento, a assessoria não conseguiu resposta. Ainda cabe recurso, mas o Ministério Público ainda não decidiu se vai apelar da decisão do tribunal. A Justiça de Minas Gerais concedeu regime aberto a Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, condenado a 15 anos pela participação no assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Macarrão cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Ontem à noite, ao voltar para o presídio depois de um trabalho de ajudante de limpeza, ele comentou a decisão da Justiça. Não tem como eu voltar no meu passado. Infelizmente não tem como eu voltar. Eu estou indo para outro estágio, né? Eu não estou totalmente solto. Eu estou indo para outro estágio da minha pena, que é o regime aberto. Então tem minhas obrigações ainda para ser cumpridas, né? Macarrão foi preso em julho de 2010. Segundo a sentença, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte de Elisa em junho do mesmo ano. Macarrão deve ser transferido ainda hoje para o regime aberto. Ele aguarda a liberação de um juiz do Rio de Janeiro. Uma operação policial encontrou quase 1,5 toneladas de cocaína escondida em contêineres no Porto do Rio. Segundo a Polícia Civil, essa é a maior quantidade da droga apreendida de uma vez no estado. A reportagem é da Renata Capucci. As 48 malas estavam escondidas no fundo de 2 contêineres. Dentro delas havia quase 1,5 toneladas de cocaína. A gente acredita que é a maior apreensão de cocaína do Rio de Janeiro e uma das maiores apreensões da história do Brasil. Na ação conjunta entre as polícias federal, civil e a Receita Federal, os agentes usaram um raio-x e cães farejadores. A cocaína estava embalada a vácuo e os criminosos colocaram orégano para dificultar o trabalho dos cães. Num dos contêineres, as malas estavam escondidas atrás de um carregamento de material de construção. Segundo a Receita Federal, traficantes costumam mudar as portas de entrada da droga quando há muita fiscalização num determinado ponto. Ontem, quase 400 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos, litoral de São Paulo, e tinham como destino a Alemanha. Na realidade, o que a gente observa é que o contrabandista, via de regra, ele procura se deslocar conforme a fiscalização se torna mais efetiva. Então, no Porto de Santos, recentemente, apreensões de vulto aconteceram e eles tentaram a sorte aqui no Rio de Janeiro e acredito eu que não foram muito felizes. Os principais produtores de cocaína no mundo fazem fronteira com o Brasil, a Colômbia e a Bolívia. Investigações das polícias civil e federal apontam que as principais rotas de envio de drogas para o Rio são, em ordem de importância, as estradas, barcos e navios e, por último, os aeroportos.
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal vai cuidar das investigações a partir de agora. Os policiais querem descobrir os responsáveis pelo envio da droga, de onde veio a cocaína e qual seria o destino. As primeiras investigações mostram que uma quadrilha de tráfico internacional pode estar envolvida. Os policiais federais já descobriram que os 2 contêineres seguiriam para Antuérpia, na Bélgica, uma das maiores portas de entrada de drogas na Europa. A gente não pode afirmar que essa droga tinha como destino a exportação. Isso vai ficar identificado, vai ficar esclarecido ao longo dessa investigação. E o delegado Carlos Eduardo Tomé, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, disse também que uma das linhas de investigação é a de que essa droga seria destinada a abastecer as favelas cariocas. Uma operação das Forças Armadas e das Polícias Civil e Rodoviária em favelas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, prendeu 8 pessoas. Os principais alvos da operação foram ladrões de cargas e veículos. 1000 homens do Exército participaram do cerco. Durante a operação, a polícia distribuiu panfletos para os moradores com um telefone para denúncias. O delegado Rogério Galouro assumiu hoje a direção-geral da Polícia Federal. Ele substituiu Fernando Segovia, que foi demitido essa semana. A reportagem é de Fabiano Andrade. Na cerimônia de posse, diretores da Polícia Federal, superintendentes regionais e ex-diretores gerais como Leandro Daiello, que comandou a corporação durante 7 anos. Também estava presente Fernando Segovia, que ficou só 3 meses no cargo. Recém-exonerado depois de declarações indicando que uma investigação contra o presidente Michel Temer seria arquivada, Segovia disse que a imprensa e outros setores da sociedade tentaram enfraquecer o papel da Polícia Federal durante a sua gestão. Contrariamente aos que pregam o caos e enfraquecimento da Polícia Federal, tenham certeza, nós continuamos cada vez mais fortes e independentes. A Operação Lava Jato é um exemplo disso. Rogério Galouro, delegado da Polícia Federal desde 1995, ocupava o cargo de secretário nacional de Justiça e deverá ter uma atuação mais discreta no comando da PF. No discurso de posse, disse que pretende fortalecer o combate à corrupção e destacou a Operação Lava Jato. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra. E desde já reafirmo o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. A troca no comando da Polícia Federal foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo ministro Raul Jungmann ao assumir o recém-criado Ministério da Segurança Pública. A pasta vai funcionar no mesmo prédio do Ministério da Justiça, que antes controlava, além da PF, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança. Jungmann voltou a dizer que ainda esse ano haverá concurso para a Polícia Federal e que é preciso valorizar a carreira policial. Quero logo no início dessa minha fala, deixar bem clara a preocupação que nós temos com a valorização de todos aqueles que fazem a Polícia Federal. E, por extensão, de todos aqueles homens e mulheres que fazem a segurança pública no Brasil. Rogério Galouro deve se reunir daqui a pouco com todos os superintendentes regionais da corporação. Vamos ao vivo a Brasília. Quem traz as informações é a Camila Bonfim. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra e para todos. Olha, essa reunião convocada por Galouro é com superintendentes, que são os delegados da PF nos estados, também com os atuais diretores e os que estão deixando os cargos. E é uma reunião ampliada para falar sobre as metas dessa nova gestão, que tem inicialmente 9 meses pela frente. E também para falar sobre combate ao crime organizado, já que essa é uma prioridade do novo comando da PF e há uma expectativa de reforço nas equipes de investigação. Agora, o novo diretor-geral da Polícia Federal, ele já tem uma lista de indicados, ou seja, as escolhas dele para ocupar cargos de confiança estratégicos na cúpula da PF. E segundo essa lista, quem vai ser a delegada número 2 na hierarquia será a delegada Silvana Helena Borges, diretora executiva. Quem vai comandar a diretoria de combate ao crime organizado, que é a que lida diretamente com a Lava Jato, com os delegados que investigam políticos e também autoridades com foro privilegiado, é o delegado Elzio Vicente da Silva, que é atual superintendente da PF aqui em Brasília, e quem vai comandar a diretoria de inteligência, que é aquela área que lida com informações sigilosas de muitas investigações da Polícia Federal, é o delegado Humberto Ramos Rodrigues. Essas são as escolhas de Galouro que estão sendo apresentadas para o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, e o ministro já disse que quer conversar sobre esses nomes em conjunto com o diretor-geral Rogério Galouro. Doni, Sandra.
Camila Bonfim, ao vivo de Brasília. Obrigado pelas informações. Sandra. Enquanto isso, o presidente Michel Temer procura um civil para assumir o Ministério da Defesa. A repórter Andréa Sadi, também lá de Brasília, tem os detalhes. Andréa, essa questão está sendo discutida, né? Isso, Sandra. Há alguns dias já, boa tarde para você, Doni, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer, de fato, busca o nome de um civil para o Ministério da Defesa, para ocupar de forma definitiva o Ministério da Defesa. Desde o começo da semana, o presidente Michel Temer vem discutindo isso, porque saiu o Raul Jungmann, que foi comandar o novo Ministério da Segurança Pública. O presidente Michel Temer indicou de forma interina o general Joaquim Silva e Luna, mas, segundo assessores do presidente Michel Temer, de fato é um nome interino. O presidente Michel Temer vem fazendo consultas exatamente sobre o nome de um civil para esta pasta. E a ideia do presidente é fazer essa troca até o final do mês de março, aproveitar de fato a reforma ministerial, porque outros nomes de outras pastas vão sair exatamente para disputar as eleições. O presidente Michel Temer, segundo seus assessores, não tem nenhuma resistência ao nome de um parlamentar, mas ainda não bateu o martelo sobre isso. Inclusive, hoje, o presidente Temer está em São Paulo, capital, e vai conversar com seus principais auxiliares e assessores sobre esse assunto. Sandra e Doni. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada pelas suas informações. Uma tubulação de água rompeu e alagou ruas em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. As ruas de uma vila com dezenas de casas foram quase todas cobertas pela água. Os moradores ainda aguardam para contar os prejuízos. Num outro ponto, 3 passageiros escaparam antes do carro afundar num buraco aberto pela água. Técnicos da SEDAI, da Prefeitura e da Defesa Civil ainda estão tentando resolver o problema. As causas do rompimento não foram identificadas até agora. Ninguém ficou ferido. Em Belo Horizonte, hoje cedo, choveu em 1 hora a metade do esperado para todo o mês de março. O temporal pegou muita gente indo para o trabalho, o que complicou o trânsito. Uma van escolar não conseguiu sair do alagamento e 3 crianças tiveram que ser resgatadas. Os transtornos também atingiram a região metropolitana. Em Contagem, foi tanta água que a correnteza arrastou carros. Bom, vamos saber se essa chuva continua por lá. Thiago Scheuer, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, boa tarde para vocês em casa também. Scheuer, ontem você avisou que ali na região centro-sul de Minas poderia vir água forte, BH inclusive. Agora à tarde o que acontece? Mais água? Mais água, viu, Doni? Tem mais previsão, a gente alertou isso aqui ontem. A chuva forte, ela pode atingir mais uma vez, então, Grande BH, sul de Minas e também a região serrana do Rio, leste de São Paulo e todo o Paraná. Além, claro, do calor e da umidade, tem uma outra responsável, né? Esse sistema aqui, ó, baixa pressão, de causar tanta água nesses lugares. É um sistema que joga o ar de baixo para cima e forma as nuvens de chuva. Em Barbacena, Minas Gerais, tem muita água prevista para hoje, 35 milímetros. Teresópolis, no Rio, a mesma coisa. E Ponta Grossa, no Paraná, ainda mais, 41. Ontem à noite caiu muita água no Paraná. No oeste, em Cascavel, choveu quase toda a média do mês num dia só. E em Campo Largo, na Grande Curitiba, as ruas acabaram virando rios também. E hoje tem chuva prevista também para pontos do norte e no nordeste do Brasil. Você vê o nosso mapa tá bem azul e até roxo também, como aqui, ó, no Amazonas, pegando parte do Tocantins e interior do Nordeste também. Aliás, continua aquela ressaca no Mar do Nordeste, a gente falou dela ontem, né? No Ceará, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, as fortes ondas passaram pela barreira de contenção e acabaram invadindo a pista. Que cena, hein? Nossa, demais, hein? Aqui em São Paulo tá um calorão, né? Tá abafado demais, março já começou fervendo. Tá assim por todo o Brasil, não? Vou te dizer, muita gente reclamando até pra mim aqui na TV, viu? Sobre esse calor lá fora. Tá assim pelo Brasil inteiro. Claro que onde chove, né? Tá menos abafado. Mas olha o nosso mapa aqui, ó. 32 em Porto Alegre, 34 de máxima no Rio, 30 vai fazer aqui em São Paulo, 31 lá em Belém. Isso aí tudo se vira nos 30, viu? As únicas 3 capitais do Brasil abaixo dos 30 hoje são Curitiba com 27, Floripa com 29, BH com 29, todas com pancadas de chuva. Já que a gente está falando de calor,
calor, né? Onde o sol vai bombar o dia todo? Onde você vai poder colocar a roupa no varal? Aqui, ó, parte de Mato Grosso e oeste de Goiás, lá no sul do Rio Grande do Sul, e essa faixa aqui entre o Espírito Santo, norte de Minas, e também parte do centro-sul da Bahia, onde já vem fazendo um tempo mais firme nos últimos dias. Bom, e como ainda é verão, e como hoje é sexta-feira, a gente quer saber, vai dar praia amanhã ou não vai, Schwab? Vai dar praia em muito lugar, claro que alguns lugares com chuva, tá? Na maior parte desse imenso litoral do Brasil, você vai poder pegar praia. Em alguns lugares vem chuva à tarde, como no verde claro aqui, ó, pegando o Rio Grande do Sul, subindo até o Espírito Santo e também em boa parte do Nordeste até ali o Amapá. Agora, tempo firme para você curtir praia o dia inteiro. Amarelo aqui, ó, litoral sul do Rio Grande do Sul e aqui, ó, do litoral norte do Espírito Santo até parte do litoral da Bahia. Boa praia para você então e bom fim de semana para todos. Para você. Valeu, tchau. Tchau. O Supremo Tribunal Federal validou ontem à noite o acordo para ressarcir quem teve perdas com os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. A repórter Joconda Brasil explica como vão funcionar os pagamentos para os poupadores que têm direito. Com a homologação, a parte que cabia à Justiça chegou ao fim. Começa agora uma nova etapa, a que vai criar o sistema eletrônico para os poupadores se cadastrarem e receberem o dinheiro das perdas com os planos econômicos. Os bancos e as entidades que representam os poupadores têm até o início de maio para criar esse sistema de adesão, que será uma espécie de fila virtual. O poupador terá que inserir no programa os documentos que comprovem que ele tinha dinheiro na poupança nas décadas de 1980 e 90, período em que estavam em vigor os planos Bresser, Verão e Collor II. Vale, por exemplo, o extrato bancário ou a declaração de imposto de renda. O banco tem até 60 dias para analisar as informações e depois mais 15 para começar a fazer o pagamento. Tem direito à indenização quem entrou com ações coletivas ou individuais contra os bancos só até 31 de dezembro de 2016. Poupadores ou herdeiros. A advogada-geral da União diz que a adesão pode ser feita sem pressa. Todo poupador pode ter a tranquilidade de que ele terá 24 meses para adesão a partir do momento em que essa plataforma estiver disponível. Então não é preciso correria, não é preciso atropelo. O pagamento será feito em parcelas. Poupadores idosos terão prioridade. Vão receber a indenização no primeiro lote. O número de parcelas depende do valor do ressarcimento. Quem tem até R$5 mil de ressarcimento recebe à vista. Entre R$5 mil e R$10 mil, uma parcela à vista e outras 2 a cada 6 meses. A partir de R$10 mil, uma à vista e 4 semestrais. O dinheiro será corrigido pelo IPCA, Índice Oficial da Inflação. Pelo calendário, os bancos terão até 3 anos para quitar a dívida. Quando o dinheiro entrar na conta do Marcos, vai ajudar em despesas importantes. Ajudar a financiar o imóvel, que a gente está planejando financiar o imóvel, e outra parte para a faculdade das minhas filhas. A dona Lázara e o seu Valdir vão receber agora uma parte do que guardavam para a emergência e que faz muita falta. Pagar algumas contas. Eu comprar um pouco que está precisando dentro de casa, né? Dá para notar. Ajudar bastante. Como, por exemplo, comprar meu fogão, trocar meu fogão. Já tem 10 anos, não está muito bom. No Oscar deste ano, 4 produções indicadas ao prêmio de melhor filme são protagonizadas por mulheres. Todas são personagens fortes, no tom da nova postura feminina em Hollywood. A seguir, a decisão americana de aumentar taxas sobre a importação de aço e de alumínio mexe com a economia brasileira. E a Venezuela adia as eleições presidenciais. A gente volta já. A Venezuela adiou para o dia 20 de maio as eleições presidenciais que seriam no mês que vem. O adiamento é resultado de um acordo com alguns partidos políticos. Tradicionalmente, as eleições presidenciais na Venezuela ocorrem em dezembro, mas o Conselho Nacional Eleitoral tinha antecipado para abril, numa decisão considerada fraudulenta e alvo de críticas. O presidente Nicolás Maduro vai tentar se reeleger para um segundo mandato. O presidente americano Donald Trump disse hoje que as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer. O comentário de Trump foi feito nas redes sociais depois de ele anunciar que vai aumentar as tarifas das importações de alumínio e de aço, uma declaração que repercutiu no mundo todo. Vamos falar com o comentarista Daniel Wiedemann, que está em Nova York e estreando hoje aqui com a gente. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Explica pra gente por que essa decisão do governo americano.
Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. Prazer estar aqui com vocês. Os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial, por ano de cerca de $500 bilhão. E rever tratados de livre comércio, colocar a América em primeiro lugar, foram algumas das promessas de campanha do então candidato Donald Trump. A indústria da siderurgia, que reclama há muitos anos que certos países, como a China, subsidiam a produção local de aço, de alumínio e demais. E o Trump disse que, para acabar com isso, ele quer taxar o aço em 25% e o alumínio em 10%. Os americanos, para a gente ter uma ideia, importam 90% alumínio e cerca de 1/3 de todo o aço que utilizam. A Casa Branca argumenta que a indústria siderúrgica é importante para a segurança nacional. Inclusive, o Trump escreveu numa rede social hoje de manhã que sem aço não há país. Justificar as tarifas como uma forma de garantir a segurança nacional é uma estratégia para driblar possíveis punições da Organização Mundial do Comércio, que proíbe o protecionismo, mas que prevê exceções para casos de segurança nacional. Nenhuma tarifa foi implementada ainda, a expectativa é que isso ocorra na semana que vem, mas a OMC já disse que está preocupada. E essa preocupação é mundial. A União Europeia e o Canadá prometeram retaliar e a China disse que os Estados Unidos devem ter cuidado com o protecionismo. Doni, Sandra. E uma declaração que tem impacto também no Brasil. Daniel, obrigado, boa tarde para você. Essa declaração do Donald Trump afetou o mercado de ações brasileiro. O Ibovespa está operando em queda de pouco mais de 1%. As 3 ações com pior desempenho são das siderúrgicas: Usiminas, CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e Gerdau. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou uma nota ontem em que diz que o governo brasileiro recebeu a informação dos Estados Unidos sobre a possível taxação com enorme preocupação. A nota também diz que, como a maior parte do aço que o Brasil vende para lá serve de matéria-prima para a indústria americana, o Brasil espera negociar para evitar restrições que dariam prejuízos aos 2 países. Hoje, o Instituto Aço Brasil, que representa as maiores produtoras brasileiras, disse também por nota que a informação de que o Brasil será enquadrado na tarifa de importação de aço de 25% não corresponde ao que o Instituto e as autoridades brasileiras consideram ser uma relação comercial justa e que, por isso, o Brasil vai recorrer. O jogador Neymar está sendo esperado em Belo Horizonte, onde vai passar por uma cirurgia no pé. O repórter Pedro Augusto Correia está em frente ao hospital e tem mais informações. Pedro, conta pra gente, a cirurgia continua marcada para amanhã, é isso? Olá, Sandra, Doni, muito boa tarde, um amigo ligado no JH. Exatamente, Sandra, a cirurgia marcada para amanhã pela manhã. A logística para a chegada do Neymar aqui a Belo Horizonte ainda está sendo organizada, mas o mais provável é que ele chegue já no início da noite de hoje. De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, a previsão de alta do Neymar, inclusive, é já no domingo. A gente vai ver agora algumas imagens de um quarto muito semelhante ao que o Neymar vai ser internado aqui nesse hospital na região centro-sul de Belo Horizonte. É um quarto com cerca de 20 metros quadrados, tem 2 banheiros, uma antessala e também um sofá para os acompanhantes. Quem certamente vai acompanhar o Neymar durante todo esse processo é a atriz Bruna Marquezine, namorada do jogador. Inclusive, hoje pela manhã, o Neymar postou uma foto nas redes sociais com ela, fazendo inclusive uma brincadeira. A gente pode ver na legenda da foto ele dizendo: levando a gata para dar uma volta no meu novo poçante. O Neymar está descansando em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, esperando só o momento de vir para Belo Horizonte fazer essa cirurgia. Doni, Sandra. Ok, Pedro, obrigada. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Um ótimo fim de semana e uma ótima tarde para você. Fortes no tom da nova postura feminina em Hollywood. A seguir, a decisão americana de aumentar taxas sobre a importação de aço e de alumínio mexe com a economia brasileira. E a Venezuela adia as eleições presidenciais. A gente volta já. A Venezuela adiou para o dia 20 de maio as eleições presidenciais que seriam no mês que vem. O adiamento é resultado de um acordo com alguns partidos políticos. Tradicionalmente, as eleições presidenciais na Venezuela ocorrem em dezembro, mas o Conselho Nacional Eleitoral tinha antecipado para abril, numa decisão considerada fraudulenta e alvo de críticas. O presidente Nicolás Maduro vai tentar se reeleger para um segundo mandato.
O presidente americano Donald Trump disse hoje que as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer. O comentário de Trump foi feito nas redes sociais depois de ele anunciar que vai aumentar as tarifas das importações de alumínio e de aço, uma declaração que repercutiu no mundo todo. Vamos falar com o comentarista Daniel Wiedemann, que está em Nova York e estreando hoje aqui com a gente. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Explica pra gente por que essa decisão do governo americano. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. Prazer estar aqui com vocês. Os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial, por ano de cerca de $500 bilhão. E rever tratados de livre comércio, colocar a América em primeiro lugar, foram algumas das promessas de campanha do então candidato Donald Trump. A indústria da siderurgia, que reclama há muitos anos que certos países, como a China, subsidiam a produção local de aço, de alumínio demais. E o Trump disse que, para acabar com isso, ele quer taxar o aço em 25% e o alumínio em 10%. Os americanos, para a gente ter uma ideia, importam 90% alumínio e cerca de 1/3 de todo o aço que utilizam. A Casa Branca argumenta que a indústria siderúrgica é importante para a segurança nacional. Inclusive, o Trump escreveu numa rede social hoje de manhã que sem aço não há país. Justificar as tarifas como uma forma de garantir a segurança nacional é uma estratégia para driblar possíveis punições da Organização Mundial do Comércio, que proíbe o protecionismo, mas que prevê exceções para casos de segurança nacional. Nenhuma tarifa foi implementada ainda, a expectativa é que isso ocorra na semana que vem, mas a OMC já disse que está preocupada. E essa preocupação é mundial. A União Europeia e o Canadá prometeram retaliar e a China disse que os Estados Unidos devem ter cuidado com o protecionismo. Doni, Sandra. E uma declaração que tem impacto também no Brasil. Daniel, obrigado, boa tarde para você. Essa declaração do Donald Trump afetou o mercado de ações brasileiro. O Ibovespa está operando em queda de pouco mais de 1%. As 3 ações com pior desempenho... 7 anos de prisão. Em junho, a organização não governamental Innocence Project Brasil reavaliou o processo. Em agosto, os irmãos ficaram em frente a uma câmera, na presença do juiz da 4ª Vara Criminal de Guarulhos e de um promotor de justiça, para reafirmar a inocência do pai. E disseram que foram obrigados a mentir, ameaçados pela amiga da mãe. Eu, quando criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais. Ela falava que deveríamos mentir sobre meu pai. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por unanimidade que a Tercino é inocente. Hoje, logo de manhã, os filhos e os advogados foram para a frente do presídio. Durante os 11 meses em que a Tercino permaneceu aqui na penitenciária, os filhos não puderam visitá-lo. Isso porque, até então, eles eram vítimas de um processo de abuso sexual e não podiam ter contato com o preso. Os filhos, apesar de adultos, vão continuar morando com o pai e a madrasta. Hoje, eles comemoraram a decisão da justiça. Essa votação unânime é muito simbólica para deixar bem claro para a sociedade, para todo mundo, que ele é realmente um homem inocente, como a gente já sabia desde o início. A partir de hoje, eu acho que o mínimo é falar todo dia que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo. A ONG Innocent Project Brasil foi criada em 2016 aqui no país. Leva o nome do mesmo projeto, criado originalmente nos Estados Unidos, e está analisando outros 60 casos. Essa foi a primeira vitória. Isso mostra que a justiça, quando quer, funciona e apura a verdade dos fatos. Para o vendedor a Tercino, agora a vitória é voltar à vida normal. Para casa. Para casa, mais tarde comer uma bela de uma pizza, se assim Deus permitir, com meus amigos. E curtir minha família, que eu mais quero, que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida. Os parentes de Atercino Ferreira não pensam em entrar na justiça contra a responsável pelas denúncias falsas. Os motivos que levaram a amiga da ex-mulher dele a inventar a história do abuso ainda não são claros. O Jornal Hoje procurou a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo para saber por que Andrei não foi ouvido em 2012, quando tentou inocentar o pai pela primeira vez. Até o momento, a assessoria não conseguiu resposta. Ainda cabe recurso, mas o Ministério Público ainda não decidiu se vai apelar da decisão do tribunal. A Justiça de Minas Gerais concedeu regime aberto a Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, condenado a 15 anos pela participação no assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno.
Macarrão cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Ontem à noite, ao voltar para o presídio depois de um trabalho de ajudante de limpeza, ele comentou a decisão da Justiça. Não tem como voltar para o presídio depois de um trabalho de ajudante de limpeza, ele comentou a decisão da Justiça. Não tem como eu voltar no meu passado. Infelizmente não tem como eu voltar. Eu estou indo para outro estágio, né? Eu não estou totalmente solto. Eu estou indo para outro estágio da minha pena, que é o regime aberto. Então eu tenho minhas obrigações ainda para ser cumpridas, né? Macarrão foi preso em julho de 2010. Segundo a sentença, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte de Elisa em junho do mesmo ano. Macarrão deve ser transferido ainda hoje para o regime aberto. Ele aguarda a liberação de um juiz do Rio de Janeiro. Uma operação policial encontrou quase 1,5 toneladas de cocaína escondida em contêineres no Porto do Rio. Segundo a Polícia Civil, essa é a maior quantidade da droga apreendida de uma vez no estado. A reportagem é da Renata Capucci. As 48 malas estavam escondidas no fundo de 2 contêineres. Dentro delas havia quase 1,5 toneladas de cocaína. A gente acredita que é a maior apreensão de cocaína do Rio de Janeiro e uma das maiores apreensões da história do Brasil. Na ação conjunta entre as polícias federal, civil e a Receita Federal, os agentes usaram um raio-x e cães farejadores. A cocaína estava embalada a vácuo e os criminosos colocaram orégano para dificultar o trabalho dos cães. Num dos contêineres, as malas estavam escondidas atrás de um carregamento de material de construção. Segundo a Receita Federal, traficantes costumam mudar as portas de entrada da droga quando há muita fiscalização num determinado ponto. Ontem, quase 400 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos, litoral de São Paulo, e tinham como destino a Alemanha. Na realidade, o que a gente observa é que o contrabandista, via de regra, ele procura se deslocar conforme a fiscalização se torna mais efetiva. Então, no Porto de Santos, recentemente, apreensões de vulto aconteceram e eles tentaram a sorte aqui no Rio de Janeiro e acredito eu que não foram muito felizes. Os principais produtores de cocaína no mundo fazem fronteira com o Brasil, a Colômbia e a Bolívia. Investigações das polícias civil e federal apontam que as principais rotas de envio de drogas para o Rio são, em ordem de importância, as estradas, barcos e navios e, por último, os aeroportos. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal vai cuidar das investigações a partir de agora. Os policiais querem descobrir os responsáveis pelo envio da droga, de onde veio a cocaína e qual seria o destino. As primeiras investigações mostram que uma quadrilha de tráfico internacional pode estar envolvida. Os policiais federais já descobriram que os dois... A Prefeitura de São Paulo quer multar e prender flanelinhas que ameaçam motoristas nas ruas. Oscar 2018. Diante de tanta roubalheira, de tanta corrupção que a gente tem visto e noticiado todos os dias, uma história em São Paulo acabou tomando um rumo diferente, né? A honestidade dessa vez falou mais alto. A repórter Renata Ribeiro vai contar pra gente. Logo cedo, o sargento Walter Aragão foi chamado para o batalhão da Polícia Militar. Ele fez plantão na madrugada, dormiu só 2 horas. A vida dele poderia ser outra agora, mas essa noite ele fez uma escolha. Se fosse dinheiro lícito, com certeza mudaria a minha vida. O sargento Aragão, junto com outro policial, o soldado Civelli, trabalhavam numa operação bloqueio nessa rua, na zona oeste de São Paulo. Um carro com 2 homens foi parado. Eles levavam R$1.821.300 no porta-malas. Sem conseguir explicar a origem e o destino do dinheiro, os dois fizeram a proposta. 800 mil em troca de serem liberados. E os policiais responderam com a voz de prisão. Na delegacia, Tiago Rodrigo Rosa, de 33 anos, e João Luiz Dias Pérez, de 26, apresentaram uma versão. O dinheiro seria fruto da venda de um apartamento, mas não disseram onde fica o imóvel, a quem pertencia e para quem teria sido vendido. Os dois já tinham passagem pela polícia por furto e tráfico de drogas. E agora vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro.
A versão dele não é crível, né? Eles estão, obviamente, ocultando a realidade, para quem que eles trabalham, qual que era a finalidade e, obviamente, a origem e o destino também, né? Eram tantas notas que a polícia levou quase 5 horas para contar. 800 mil equivalem a 11 anos de salário do sargento Aragão, mas ele considerou outros valores. Isso faz parte já dos valores que a gente já traz da infância, né? Mais os valores que a gente adquire na corporação. Em hipótese alguma, em nenhum momento passou pela minha cabeça, né, e dos policiais que estavam comigo, de aceitar esse tipo de proposta. O sargento virou notícia, mas não virou herói, explica o tenente da corporação. É muito dinheiro, realmente chama atenção por esse motivo, mas o fato em si para nós não é algo heróico, mas algo do nosso dia a dia e da nossa profissão. Muito bem, né? Agora, quando a honestidade vira notícia, tem alguma coisa muito errada, né? E é tamanha a profusão de escândalos que soa até como novidade alguém que reage dessa forma, né? Os 2 homens passaram por uma audiência de custódia agora há pouco. Eles devem permanecer presos até o julgamento. O dinheiro está depositado em juízo até que o processo termine. A prefeitura... Muito bem, né? Agora, quando a honestidade vira notícia, tem alguma coisa muito errada, né? E é tamanha a profusão de escândalos que soa até como novidade alguém que reage dessa forma, né? Os 2 homens passaram por uma audiência de custódia agora há pouco. Eles devem permanecer presos até o julgamento. O dinheiro está depositado em juízo até que o processo termine. A prefeitura aqui de São Paulo sancionou uma lei que proíbe os flanelinhas de ameaçar motoristas exigindo pagamento para parar o carro nas ruas. Veja na reportagem da Patrícia Falkowski. São Paulo, terça-feira. Mas quanto tá pra parar? 50 estacionamento, tá bom? Quanto? 50 estacionamento. Tá tudo 80, 50. Tá tudo 80, 70, ó. Você vai fazer por 50 lá fechado. Dá pra deixar 30 pra nós, pô? Mas bom? Pode ser na volta ou tem que ser agora? Né, mano? O estacionamento tá 50, 70 pontos lá, né, negão? Então, mas eu não posso pagar na volta? Não dá, querido. São Paulo, outubro de 1993. 10 minutos depois que eles pegam o dinheiro, começa o espetáculo, não vê mais ninguém na rua. Hoje são as caixas de madeira que indicam quem são os donos da rua. Aqui, para parar, tem que pagar. De final de semana já me pediram R$40 e durante a semana o máximo é 20. É como se eu estivesse parando no estacionamento. Eles me cobram e eu tenho que pagar. Os flanelinhas cobram, mesmo o motorista já tendo que pagar para estacionar na rua. Aqui em São Paulo, a chamada Zona Azul custa R$5 por 1 hora. Essa região que eu tô aqui no centro é super movimentada, tem um mercado municipal que atrai milhares de turistas todos os dias e encontrar uma vaga na rua para estacionar é coisa rara. Por isso tem também, nesse ponto, muitos flanelinhas que oferecem ajuda para o motorista. Ajuda que não vem de graça. Este homem cobra R$10 da nossa equipe. Quanto? É 10 só. 10? Sim. Devido à localidade, você não acha tanto local, quando você acha, você é obrigado a pagar. O assunto é polêmico. O que muita gente não sabe é que guardador de carros é profissão. A lei federal foi criada em 1975 e diz que se alguém quiser tomar conta dos veículos, tem que ser registrado no Ministério do Trabalho. E cada município tem autonomia para decidir de que maneira eles vão trabalhar. Aqui em São Paulo, no início de fevereiro, o prefeito João Dória sancionou uma lei que prevê multa de R$ 1.500 caso o flanelinha ameace o motorista, mesmo de forma velada. Agora, além de criminalizar, que vão para a cadeia, a Guarda Civil Metropolitana está instruída por mim para prender os flanelinhas, vão pagar a multa de R$ 1.500. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública de São Paulo, o município tem que criar regras claras. Delegados que investigam políticos e também autoridades com foro privilegiado é o delegado Elzio Vicente da Silva, que é atual superintendente da PF aqui em Brasília e quem vai comandar a diretoria de inteligência, que é aquela área que lida com informações sigilosas de muitas investigações da Polícia Federal, é o delegado Humberto Ramos Rodrigues. Essas são as escolhas de Galouro que estão sendo apresentadas para o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, e o ministro já disse que quer conversar sobre esses nomes em conjunto com o diretor-geral Rogério Galouro. Dona e Sandra,
Camila Bonfim, ao vivo de Brasília. Obrigado pelas informações. Sandra. Enquanto isso, o presidente Michel Temer procura um civil para assumir o Ministério da Defesa. A repórter Andréa Sadi, também lá de Brasília, tem os detalhes. Andréa, essa questão está sendo discutida, né? Isso, Sandra. Há alguns dias já, boa tarde para você, Doni, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer, de fato, busca o nome de um civil para o Ministério da Defesa, para ocupar de forma definitiva o Ministério da Defesa. Desde o começo da semana, o presidente Michel Temer vem discutindo isso, porque saiu o Raul Jungmann, que foi comandar o novo Ministério da Segurança Pública. O presidente Michel Temer indicou de forma interina o general Joaquim Silva e Luna, mas, segundo assessores do presidente Michel Temer, de fato é um nome interino. O presidente Michel Temer vem fazendo consultas exatamente sobre o nome de um civil para esta pasta. E a ideia do presidente é fazer essa troca até o final do mês de março, aproveitar de fato a reforma ministerial, porque outros nomes de outras pastas vão sair exatamente para disputar as eleições. O presidente Michel Temer, segundo seus assessores, não tem nenhuma resistência ao nome de um parlamentar, mas ainda não bateu o martelo sobre isso. Inclusive, hoje, o presidente Temer está em São Paulo, capital, e vai conversar com seus principais auxiliares e assessores sobre esse assunto. Sandra e Doni. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada pelas suas informações. Uma tubulação de água rompeu e alagou ruas em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. As ruas de uma vila com dezenas de casas foram quase todas cobertas pela água. Os moradores ainda aguardam para contar os prejuízos. Num outro ponto, 3 passageiros escaparam antes do carro afundar num buraco aberto pela água. Técnicos da SEDAI, da Prefeitura e da Defesa Civil ainda estão tentando resolver o problema. As causas do rompimento não foram identificadas até agora. Ninguém ficou ferido. Em Belo Horizonte, hoje cedo, choveu em 1 hora a metade do esperado para todo o mês de março. O temporal pegou muita gente indo para o trabalho, o que complicou o trânsito. Uma van escolar não conseguiu sair do alagamento e 3 crianças tiveram que ser resgatadas. Os transtornos também atingiram a região metropolitana. Bom, vamos saber se essa chuva continua por lá. Tiago Scheuer, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, boa tarde para vocês em casa também. Scheuer, ontem você avisou que ali na região centro-sul de Minas poderia vir água forte, BH inclusive. Agora à tarde o que acontece? Mais água? Mais água, viu, Doni? Tem mais previsão, a gente alertou isso aqui ontem. A chuva forte, ela pode atingir mais uma vez, então, a Grande BH, sul de Minas e também a região serrana do Rio, leste de São Paulo e todo o Paraná. Além, claro, do calor e da umidade, tem uma outra responsável, né? Esse sistema aqui, ó, baixa pressão, de causar tanta água nesses lugares. É um sistema que joga o ar de baixo para cima e forma as nuvens de chuva. Em Barbacena, Minas Gerais, tem muita água prevista para hoje, 35 milímetros. Teresópolis, no Rio, a mesma coisa. E Ponta Grossa, no Paraná, ainda mais, 41. Ontem à noite caiu muita água no Paraná. No oeste, em Cascavel, choveu quase toda a média do mês num dia só. E em Campo Largo, na Grande Curitiba, as ruas acabaram virando rios também. E hoje tem chuva prevista também para pontos do norte e no nordeste do Brasil. Você vê o nosso mapa, tá bem azul e até roxo também, como aqui, ó, no Amazonas, pegando parte do Tocantins e interior do Nordeste também. Aliás, continua aquela ressaca no Mar do Nordeste, a gente falou dela ontem, né? No Ceará, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, as fortes ondas passaram pela barreira de contenção e acabaram invadindo a pista. Que cena, hein? Nossa, demais, hein? Aqui em São Paulo tá um calorão, né? Tá abafado demais, março já começou fervendo. Tá assim por todo o Brasil, não? Vou te dizer, muita gente reclamando até pra mim aqui na TV, viu, sobre esse calor lá fora. Tá assim pelo Brasil inteiro. Claro que onde chove, né, tá menos abafado. Mas olha o nosso mapa aqui, ó, 32 em Porto Alegre, 34 de máxima no Rio, 30 vai fazer aqui em São Paulo, 31 lá em Belém. Isso aí tudo se vira nos 30, viu? As únicas 3 capitais do Brasil abaixo dos 30 hoje são Curitiba com 27, Floripa com 29, BH com 29, todas com pancadas de chuva. Já que a gente está falando de calor, né? Onde o sol vai bombar o dia todo? Onde você vai poder colocar a roupa no varal? Aqui, ó, parte de Mato Grosso e oeste de Goiás, lá no sul do Rio Grande do Sul e essa faixa aqui entre o Espírito Santo, norte de Minas e também parte do centro-sul da Bahia, onde já vem fazendo um tempo mais firme nos últimos dias. Bom, e como ainda é verão e como hoje é sexta-feira, a gente quer saber, vai dar praia amanhã ou não vai, João? Vai dar praia em muito lugar.
pegar, claro que em alguns lugares com chuva, tá? Na maior parte desse imenso litoral do Brasil, você vai poder pegar praia. Em alguns lugares vem chuva à tarde, como no verde claro aqui, ó, pegando o Rio Grande do Sul, subindo até o Espírito Santo e também em boa parte do Nordeste até ali o Amapá. Agora, tempo firme para você curtir praia o dia inteiro. Amarelo aqui, ó, litoral sul do Rio Grande do Sul e aqui, ó, do litoral norte do Espírito Santo até parte do litoral da Bahia. Boa praia para você, então, e bom fim de semana para todos. Pra você. Valeu, joia. Tchau. Tchau. O Supremo Tribunal... do juiz da 4ª Vara Criminal de Guarulhos e de um promotor de justiça para reafirmar a inocência do pai. E disseram que foram obrigados a mentir, ameaçados pela amiga da mãe. Eu, quando criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais. Ela falava que deveríamos mentir sobre meu pai. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por unanimidade que a Tercino é inocente. Hoje, logo de manhã, os filhos e os advogados foram para a frente do presídio. Durante os 11 meses em que a Tercino permaneceu aqui na penitenciária, os filhos não puderam visitá-lo. Isso porque, até então, eles eram vítimas de um processo de abuso sexual e não podiam ter contato com o preso. Os filhos, apesar de adultos, vão continuar morando com o pai e a madrasta. Hoje, eles comemoraram a decisão da justiça. Essa votação unânime é muito simbólica para deixar bem claro para a sociedade, para todo mundo, que ele é realmente um homem inocente, como a gente já sabia desde o início. A partir de hoje, eu acho que o mínimo é falar todos os dias que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo. A ONG Innocent Project Brasil foi criada em 2016 aqui no país. Leva o nome do mesmo projeto, criado originalmente nos Estados Unidos, e está analisando outros 60 casos. Essa foi a primeira vitória. Isso mostra que a justiça, quando quer, funciona e apura a verdade dos fatos. Para o vendedor a Tercino, agora a vitória é voltar à vida normal. Para casa, mais tarde comer uma bela de uma pizza, se assim Deus permitir, com meus amigos. E curtir minha família, que eu mais quero, que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida. Os parentes de Atercino Ferreira não pensam em entrar na justiça contra a responsável pelas denúncias falsas. Os motivos que levaram a amiga da ex-mulher dele a inventar a história do abuso ainda não são claros. O Jornal Hoje procurou a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo para saber por que Andrei não foi ouvido em 2012 quando tentou inocentar o pai pela primeira vez. Até o momento, a assessoria não conseguiu resposta. Ainda cabe recurso, mas o Ministério Público ainda não decidiu se vai apelar da decisão do tribunal. A Justiça de Minas Gerais concedeu regime aberto a Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, condenado a 15 anos pela participação no assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Macarrão cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Ontem à noite, ao voltar para o presídio depois de um trabalho de ajudante de limpeza, ele comentou a decisão da Justiça. Não tem como eu voltar no meu passado. Infelizmente não tem como eu voltar. Eu estou indo para outro estágio, né? Eu não estou totalmente solto. Eu estou indo para outro estágio da minha pena.